Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Web Talk promovido pela AGAVI, a Associação para a Promoção da Gastronomia, dos Vinhos e da Biodiversidade. Vamos hoje falar de cozinha, o tema é mesmo, vamos entrar numa cozinha profissional, parece assim um bocadinho assustador, mas para desmistificar isto temos duas figuras muito próximas, vossas e minhas, sou amigo dos dois, conheço-os há alguns anos. O Hélio Loureiro dispensa apresentações, foi dos primeiros chefes reconhecidos em Portugal e que esteve muito no espaço mediático, onde ainda está, mas é por isso dispensa apresentações. E a Lígia, que é uma das mais bonitas chefes portuguesas, foi a primeira Masterchef, é também uma excelente cozinheira, uma boa comunicadora, e por isso fico muito contente de dois amigos em especial e dois grandes cozinheiros virem-nos aqui entreter um bocadinho com estas coisas da cozinha, neste pós-férias. Acho que estão todos com um ótimo aspecto, com uma corzinha boa, já todos com saudades das férias outra vez, mas eu acho que estes temas da cozinha profissional, como é que hoje nós todos gostamos, ou muitos de nós gostam muito de dar uma perninha na cozinha, não é? Quais são as diferenças principais para os dois? Aqui não faço distinções. Eu, apesar dos dois serem muito conhecidos, pedia que a primeira intervenção fosse uma intervenção um bocadinho caracterizadora do vosso caminho. O que é que aconteceu até aqui ao Hélio Loureiro e o que é que aconteceu até aqui à Lígia Santos. Mas depois, se calhar, o tema seria que diferença é que existe entre esta perninha que todos gostamos de dar da cozinha e uma cozinha verdadeiramente profissional. Com certeza que existe muita técnica, existe muita inspiração, existe muito conhecimento, mas primeiro vamos começar pelas senhoras. Lígia, como é que foi este percurso? Como é que entrou nesta cozinha? Bem, o meu percurso é um bocadinho distinto e também distinto do percurso do chefe Hélio Loureiro, porque a minha formação de base é engenharia civil, onde trabalhei durante mais de 10 anos. Se bem que tinha o tal gostinho da cozinha, a tal perninha que eu dava na cozinha, de uma forma amadora, sempre gostei imenso de cozinhar, apesar da minha opção e ter sempre querido ter escolhido engenharia civil para a minha profissão futura e trabalhei como engenheira, como disse. Entretanto, depois inscreveram-me no Masterchef, concurso do qual eu venci, e achei que de facto era isso que eu devia fazer, devia seguir o meu sonho, aquilo que eu achava que me tornaria mais realizada e mais feliz a nível pessoal e profissional, e então foi quando deixei a engenharia civil e optei por seguir esta área. Entretanto fui para a escola de hotelaria porque me faltava formação, me faltava muita técnica, eu fazia mesmo por ser autodidata, aquilo que eu ia lendo, aquilo que eu ia vendo e por experiência, era de uma forma empírica, aquilo que eu ia experimentando, ia fazendo e ia melhorando, obviamente. Já são muitos anos a cozinhar e aí há a distinção, de facto, o que é nós darmos a perninha na cozinha e de facto depois sermos colocados numa cozinha profissional onde temos que trabalhar em equipa, onde temos que trabalhar, também temos que saber liderar muitas vezes, temos que trabalhar às vezes também de uma forma sozinha, mas sempre numa brigada em equipa. Isso de facto já é uma cozinha profissional. Nós em casa não temos uma brigada, não temos que trabalhar em equipa e fazemos as coisas sem técnica. A maior parte das vezes as pessoas que gostam muito de cozinhar não têm uma técnica muito aprimorada e isso depois vai-se aprendendo, quer em formação, quer depois em contexto de trabalho. Eu acho que acima de tudo são essas, não digo as únicas diferenças, mas diferenças muito importantes entre sermos amadores e sermos profissionais, pois estamos sujeitos a horários, a pressão,
ao atendimento, ao estar em contacto com o público, receber elogios, mas também receber às vezes algumas críticas menos positivas, o que nos faz sempre tentar melhorar e trabalhar dentro dos moldes que nos são ensinados na escola e depois ao longo da vida profissional também. Muito bem, e o Hélio, como é que foi até aqui? Foi um caminho muito rico, sei eu. Muito boa tarde. Os nossos espectadores também. Muito obrigado pelo convite, e é um prazer estar com a Lígia e um prazer enorme estar consigo também. Bem, eu comecei a cozinhar em casa exatamente por paixão. A minha mãe dizia que eu tinha 6 anos quando comecei a cozinhar. Eu não me lembro assim tão pequeno, lembro-me mais tarde, com 8 anos, lembro-me já de gostar de estar na cozinha, a fazer o jantar, a fazer as atividades todas normais de uma cozinha doméstica, mas foi quando terminei o liceu que resolvi fazer o curso de cozinha, pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Sempre quis ter uma componente profissional, ou seja, a parte só amadora a mim não me chegava. Todos os dias cozinhasse em casa, mas queria mesmo ir para a cozinha. Posso dizer que foi uma decepção nos princípios. O princípio na Escola de Hotelaria, não pela Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, mas porque o núcleo era em Vidago, e a Vidago na altura estava, bem, a distância é a mesma, só que agora é mais curta pelas autoestradas. E de facto não era uma escola. Eu tinha aquela ideia das escolas suíças, onde que eu ouvia falar, porque hoje com a internet é tudo muito mais fácil, nós sabemos a distância de um. Na altura ouvia algumas pessoas a contar-me como é que eram as escolas de hotelaria na Suíça. Quando fui para a Escola de Hotelaria do Porto não era bem propriamente a mesma coisa, nem de longe nem de perto, até porque nos anos 80 nós temos que nos lembrar que estávamos numa crise económica terrível, tínhamos o FMI aqui em Portugal, e isso não ajudava em nada, de facto, quer as instituições públicas, quer as escolas. Mas a grande diferença que existe entre uma cozinha doméstica e a cozinha industrial, ou seja, aquela que nós fazemos da profissão, começaria por dizer que todas as duas, quer a profissional, quer a doméstica, têm uma coisa em comum, que é a paixão que se tem que ter pela cozinha. Ou seja, o Mia Couto diz isto muito bem quando diz que cozinhar não é um serviço, é uma forma diferente de amar os outros. E de facto é sempre um ato de amor quando alguém se dedica uma tarde inteira, uma manhã inteira, a cozinhar para as outras pessoas sem ter nada em retorno. Ou seja, essa é a paixão que alguém que trabalha em casa, que cozinha em casa, tem, é paixão para com as outras pessoas. Uma mãe de família que se levanta ao domingo, quando todos estão a dormir, se levanta de manhã para cozinhar, é enriquecedora pela parte da paixão que ela coloca nessa para além de tudo, para além de cozinhar muito bem ou mal, mas aí o que importa mesmo é a paixão e a dedicação que coloca. Quando se trabalha, quando se faz profissão, essa paixão não pode acabar, tem que continuar como qualquer profissão, mas depois entra a parte técnica e entra a parte mais complicada, que é a parte da gestão. E essa sim é que depois nos pode fazer continuar por esse caminho ou abandonar esse caminho. Tenho sempre em ideia que os últimos anos têm sido mais complicados do que eram há uns anos atrás, há 20 anos atrás ou 25 anos atrás. Hoje as leis de trabalho, as leis de segurança alimentar são muito mais rígidas do que eram quando eu comecei há 35 anos, mas a verdade é que elas foram também fazendo parte de uma evolução constante para chegarmos hoje onde nós chegamos. Mas eu costumo digo sempre uso sempre esta imagem para que as pessoas entendam o que é a cozinha, a técnica, trabalhar com técnica ou sem técnica. Quando se vai ao Museu de Barcelona, em Barcelona, ao Museu do Picasso, nós todos entendemos o que é a arte e o que é a técnica. O Picasso começou por desenhar e pintar muitíssimo bem, tudo direitinho, aquelas formas todas direitas, as cores todas
todos como os quadros de Rembrandt, ou aqueles que nós temos mais Velázquez, aqueles que nós temos mais El Greco, aqueles que nós temos como símbolo, como o ideal de um quadro clássico na sua plenitude. De facto, isso é técnica, ou seja, ele tinha uma técnica muito apurada. Mas onde é que é a arte? A arte é no dia em que ele, com o seu traço, faz uma pomba e nós olhamos para aquele traço e nós vemos uma pomba, que é uma pomba que ainda hoje é utilizada, ou que é tão vista, ou então quando ele pega numa bicicleta e de uma bicicleta faz um todo. Essa é a parte da arte, ou seja, mas para chegar a este ponto da arte é preciso sempre ter técnica, ou seja, não basta nós gostarmos muito daquilo que fazemos, ou seja, não basta uma pessoa querer ir para a cozinha e todos os dias ouço estas histórias, que é, eu fui experimentar uma receita e depois aquilo não resultou, ou fui experimentar qualquer coisa que não resultou, ou seja, quando não se tem técnica, raramente se chega à arte. Ser profissional tem que ter estas duas componentes. Tem uma componente que é da paixão, mas tem que ter uma componente forte que é, de facto, o domínio da técnica. E o domínio da técnica isso é uma parte muito, muito importante quando se quer trabalhar como profissional desta área. Muito bem. Eu estava-me aqui a lembrar que a maioria dos nossos receituários antigos e dos nossos grandes cozinheiros antigos, ou cozinheiras, porque a cozinha era muito matriarcal e feminina, não é? Lembro-me que esse conto que o chefe falava do Miyakoto era de uma avó Nediza ou Nedinga, qualquer coisa assim. Quando o neto foi pela primeira vez à cidade, não é? E ele disse-lhe, e ela queria-lhe preparar coisas, mas ele disse-lhe que não, que havia que ele tinha onde ficar. E ela disse-lhe, mas quem é que te faz a cama? Quem é que te põe os lençóis? Há umas coisas chamadas hotéis. Mas tu deixas que uma coisa tão íntima seja feita por pessoas que tu nem sequer conheces? E depois onde é que tu comes? E ele dizia, há uns restaurantes, mas tu deixas que pessoas estranhas te preparem a tua comida? Tu não vês que isso é um ato de cuidar, é um ato de amor, é um ato que só as pessoas próximas fazem umas às outras? E pensando nessas avós todas... E há uma parte muito interessante desse conto que ela diz, que ela se refere, que às vezes passa-se percebido, que ela diz, cuidado, porque a mão que põe o tempero é a mão que põe o veneno. Põe o veneno, exatamente, é isso. Ou seja, há aqui também uma parte que pode ser letal, não é? Que nós estamos, quando ela fala nisto, e de facto é uma forma letal, mas hoje em dia nós sabemos que a falta de técnica, a falta de conhecimento, a falta de preparação de um chefe de cozinha ou de um cozinheiro, ou seja, quem está à frente de um restaurante, a falta deste conhecimento também é um veneno para a saúde, ou seja, se não tiver estes cuidados e estes conhecimentos, podem ser um veneno, não letal, mas pode ser um veneno para qualquer um. Médio e curto prazo, claro. Exatamente. Mas por isso, eu estava-me a lembrar dessas avós todas e a pensar assim, é evidente que o experimentalismo também cria conhecimento, não é? As pessoas chegam lá por tentativa e erro, mas todas essas pessoas que tiveram horas e horas e horas de cozinha, que percebiam o pulsar dos alimentos que muitas vezes eram elas próprias a cultivar e a colher e a perceber quando é que eles estavam bons para serem comidos. Por isso, este conhecimento, esta técnica, este empirismo, como falava a Lígia, é evidente que se for simplificado, se for transformado num conjunto de regras que nós possamos repetir, julgo que será mais simples. Mas, de qualquer forma, esta absorção lenta do conhecimento tenho a certeza que fez grandes cozinheiras e cozinheiros em Portugal, não é? E depois tem essa coisa que o chefe falava da arte, que eu acho também que é absolutamente necessário o processo criativo na cozinha. Não é? E eu acho que nos últimos 30 anos o que evoluímos essencialmente foi nesse processo criativo, porque nós temos uma cozinha regional muito robusta, muito saborosa, com muita suculência, mas muitas vezes com pouca imaginação, diria assim, muita quantidade, pouca imaginação, pouco equilíbrio
às vezes pouca apresentação, pouca... Lígia, o que é que acha disto, desta diferença entre a cozinha regional e uma nova cozinha mais urbana? É verdade, porque nós temos um receituário vastíssimo e receitas tradicionais, regionais, imensas, mas se repararmos, vamos aos restaurantes que servem de determinada comida regional e estão parados completamente no tempo. Portanto, é aquele empratamento, é aquela cozinha regional sem o entusiasmo que a criatividade pode dar a quem está a cozinhar, por exemplo, porque uma das partes mais enriquecedoras para mim é a parte depois de criar, de como é que eu vou empratar. Os ingredientes são exatamente os mesmos, mas nós podemos fazer um empratamento diferente, mais rico, mais criativo, com essa arte que o chefe Hélio também falava há pouco. E outra coisa que eu acho que também é importante e que de facto também evoluiu muito nestes últimos anos é a junção da técnica com a tecnologia. A técnica que nós usamos e os equipamentos tecnológicos que temos. Portanto, a técnica pessoal e o equipamento que temos hoje à mercê de cada um, que não existiam há algumas décadas atrás. Portanto, nós agora nós sabemos que cada alimento tem o seu ponto de confecção e nós, com a ajuda dos equipamentos, conseguimos chegar ao ponto exato de cocção de cada um deles. E na nossa cozinha regional, muitas vezes o que acontece é que nós colocamos muitos ingredientes ao mesmo tempo a cozinhar, seja para cozer, para guisar, para assar, e como temos tempos diferentes de cozedura, algum vai ficar mais cozido, o outro vai ficar menos cozinhado. Portanto, nós temos agora uma panóplia de instrumentos à nossa disposição que não existiam no tempo que falávamos das nossas avós, onde realmente o que subsistia, o que persistia, era esse amor que se dedicava à cozinha. Eram horas e horas a cozinhar, sem nenhum instrumento de apoio. E hoje nós temos, de facto, uma grande vantagem relativamente a esses tempos, sem dúvida nenhuma. E aprende-se isso também na escola, aprende-se isso com a experiência a nível profissional e que não se aprende tão facilmente de uma forma amadora e de uma forma doméstica quando nós estamos a cozinhar em casa sem esses conhecimentos. Acima de tudo, temos que ter bastante conhecimento, quer seja, pode demorar mais tempo de uma forma empírica, ou então podemos juntar os dois, que é esse empirismo, essa vontade de cozinhar que muitos de nós temos e que cozinhávamos desde crianças, e depois juntar então esse conhecimento que podemos obter através das escolas, que antigamente também não havia tanta oferta. Acredito que no tempo do chefe Hélio e mesmo anteriormente seria muito mais complicado ir estudar cozinha, até porque apesar de não haver tanta oferta, este boom de programas televisivos também colocou esta profissão no nível que devia estar e que não estava na altura. Não era muito bem visto, infelizmente, ser-se cozinheiro ou ser-se servente, servir à mesa, e hoje em dia as coisas foram colocadas como elas são. Todas as profissões têm a sua importância e estas não serão de menosprezar ou de estar abaixo de qualquer outro tipo de licenciatura, até porque agora temos licenciaturas, temos pós-graduações porque há muito estudo e não termina. A gastronomia, o turismo, os vinhos são um mundo. Portanto, é só querer e podemos cada vez mais desenvolver estes conhecimentos e pô-los nas mesas que temos hoje em dia nos restaurantes. Daí nós temos os restaurantes com algumas estrelas Michelin que não tínhamos antigamente, temos chefes conceituadíssimos, reconhecidos, felizmente, porque temos essa formação, temos vontade de mostrar aquilo que sempre gostamos de fazer e que antigamente até podíamos gostar, mas se calhar as pessoas até nem demonstravam que cozinhavam em casa. Há uns anos atrás, um homem não dizia que era ele que cozinhava em casa, porque não parecia bem. Portanto, a mulher é que cozinha, não é o homem. Portanto, esta dualidade também de géneros, isto cada vez começa a ficar mais equiparado e felizmente que sim, que estamos a desenvolver esta cultura.
Muito bem. Hélio, eu também gostava de ouvir entre esta aparente divisão entre cozinha regional e cozinha mais de autor. Isto ainda tem sentido classificar isto assim ou cada vez tem menos? Eu acho que cada vez tem menos. Tem mesmo por uma razão muito simples, é que nós, quando é preciso colocar uma legenda por debaixo de um prato, alguma coisa está mal, ou seja, se nós ao olhar não identificamos aquilo que vamos comer, alguma coisa está mal. O que é que tem acontecido nos últimos anos é que, isto é por ciclos, não é? Como é óbvio, mas houve uma altura em que era tudo muito regional, era tudo muito português, era tudo muito nacional, era tudo muito ligado a esta... As pessoas não gostavam de experimentar coisas de cozinhas de outros países e de outras localidades. Eu passei por isso várias vezes, quando fui fazer um curso de cozinha japonesa, ou quando vim de Paris, em que de facto havia, sobretudo aqui no Porto, uma resistência muito grande a uma abertura às novas tendências, às novas cozinhas, mas a verdade é que rapidamente também verifiquei uma coisa, que é, penso eu que foi a CNN que disse que Portugal era o último reduto da cozinha europeia, ou internacional, mundial, e quando nós olhamos para isso, ela não é o reconhecimento que a CNN faz, ou que outros grandes gastrónomos quando vêm a Portugal ficam encantados e gostam, não é propriamente pela explosão de novos chefes de cozinha, ou pelos conceitos desta nova modernidade associada às novas técnicas, mas sim pela delicadeza, pelo produto em si, pelos produtores, pelo produto, pela forma como nós tratamos os nossos ingredientes, pela beleza e pelo sabor dos nossos ingredientes, pela forma como eles são tratados e pela autenticidade com que eles são tratados. Ou seja, há aqui uma parte que nós não podemos esquecer, que é esta evolução da cozinha, do qual eu também fiz parte e continuo a fazer, porque ainda estou vivo, por isso ainda vou trabalhar mais uns anos, mas ela não pode muitas vezes deixar de ser tão influenciada por tudo que é externo e esquecermos daquela parte que é mais importante, que é a autenticidade daquilo que é nacional. Daí que quando sou rotulado muitas vezes por ser tradicionalista, conservador, é verdade que sou isso tudo, mas há uma coisa que eu não sou, é retrógrado. Mas isto tem a ver com uma parte que é muito importante, que é, nós de facto não devemos perder nunca esta noção de que a cozinha tradicional portuguesa, a cozinha que é feita há séculos, ou não, porque há receitas que têm 100 e poucos anos, os bolinhos de bacalhau é uma referência dessas, tem 100 e poucos anos, não chega a ter 200 sequer, e no entanto é dos pratos mais conhecidos, ou a francesinha que tem 50 anos, também é um prato tradicional, ou seja, a tradição também é evolutiva. Agora, o que nós não podemos ficar é agarrados exatamente a todos os conceitos, ou um conceito que graça hoje pela Europa, graça hoje pelo mundo, que é uma fusão de cozinha ocidental com oriental, com a América do Sul, em que de repente estamos todos a trabalhar neste conceito de uma globalização à mesa, no sentido de que se misturam todos os ingredientes, e esquecemos uma parte que é cada vez mais preocupante e do qual eu chamo já há muitos anos atrás, esta parte, que é, hoje se nós olhamos para uma carta de qualquer restaurante da moda, nós vamos encontrar lá quilos de abacate, nós vamos encontrar lá quilos de quinoa, vamos encontrar uma série de produtos que, não sendo da nossa cultura e do nosso núcleo de produtos nacionais, estamos com isso a alterar não só, e é aquilo que eu estava a dizer, que é o veneno, a mão que põe o tempero põe o veneno, por desconhecimento, muitas vezes não estamos a envenenar as pessoas, mas também estamos a envenenar o próprio ambiente e o próprio Sim, sistema. eu ia referir mesmo isso. Isto hoje tem que ser olhado com outro olhar. Ou seja, se há 20 anos atrás eu continuava a dizer que nós não podemos esquecer das tripas à moda de Porto, cozida à portuguesa, as alheiras e as morcelas,
Hoje continuo a dizer que nós não podemos esquecer disto, mas também não podemos esquecer que temos que deixar de importar tantos produtos que têm malefícios não só para a nossa saúde, mas também, sobretudo, para o planeta. E isto é a aproximação ideal que nós temos que fazer, que é, quando a CNN fala desta cozinha, é uma cozinha de proximidade. É a cozinha de proximidade dos peixes do nosso mar, é a cozinha de proximidade dos peixes dos nossos rios, é a cozinha de proximidade daqueles produtos locais que são os nossos queijos, os nossos enchidos, mas também as batatas, os cereais, aquilo que nós temos aqui perto de nós e que faz essa diferença grande dos outros países. Ou seja, muitas vezes nós andamos sempre a copiar-nos uns aos outros em vez de termos noção que é pelo caminho da autenticidade, é pelo caminho daquilo que nos diferencia dos outros países que nós devemos nos guiar. Eu dou sempre este exemplo que é a cozinha italiana. A cozinha italiana é das coisas mais simples que existem. Não tem lá grandes ramalhetes, nem grandes fumos, como agora hoje se colocam aquelas campanas com os fumos aceitos. A cozinha italiana não tem nada disso. A cozinha italiana tem duas coisas que são essenciais, que é produto e uma grande paixão por aquilo que é do país. Ou seja, não há nenhum italiano, nenhum chefe de cozinha italiano que não tenha em mente o uso dos seus produtos nacionais. O azeite, o presunto, as pastas, o queijo, as manteigas, tudo aquilo que são os produtos nacionais. E nós andamos nos últimos, diria que 10, 15 anos, um bocadinho a reboque disto tudo e deixamos isto para trás. Hoje já há esta vontade, este retorno à terra, esta vontade do reconhecimento daquilo que são os produtos portugueses e produtos... Quando digo português não tem que ser todos do nosso território, mas tem que ser de uma certa proximidade que não magoe mais a parte ecológica. E que nos faça, de facto, diferentes do resto do mundo, senão continuamos todos a andar aqui a fazer 500 mil pratos de ceviche, em vez de fazer sardinhas marinadas como faziam os pescadores há 150 anos atrás, ou esquecemos de fazer escabechos quando... Salmoura. E andamos a fazer salmoras. É isto que é saber que temos este fio. Agora fala-se muito em deadlines, que é um termo muito complicado, porque quando se traduz são linhas de morte, e eu não gosto nada da palavra. Mas quando nós temos que ter uma certeza que quando estamos a cozinhar e quando temos alguma obrigação, porque estamos num restaurante, ou estamos num hotel, ou temos esta obrigação profissional, devemos também ter uma consciência social ao qual ela deve estar alicerçada. E que sem essa consciência social que tem a ver exatamente com os fenómenos todos do produto, do produtor, com a consciência ecológica, nós de facto afastamos-nos muito daquilo que é a cozinha. E a cozinha são coisas muito simples, que é a biodiversidade, a sazonalidade e a proximidade. E que elas estiveram sempre presentes no decorrer dos séculos de qualquer país, e do qual Portugal não é exceção. E quando falava há pouco das avós, as nossas avós, os nossos antepassados, tinham esta certeza absoluta, que é, se nós temos tomate hoje, vamos comer tomate hoje, porque daqui a 6 meses nós não vamos ter. Então, se não vamos ter que conservar. Então, aparecem as conservas. Ou seja, há uma certa segurança e um esforço nesta alimentação que nós não podemos perder, com riscos muito graves de nos tornarmos todos iguais. Todos iguais, de repente, muito bem, igual, Lígia. Perdemos a autenticidade, é verdade. Claro. Lígia, também partilha desta visão de que se calhar é preciso, para que nós tenhamos a nossa identidade e para que não corramos o risco de andar a copiar mal aquilo que os outros fazem, também partilha desta ideia de que se calhar o mais simples é mesmo simplificar, perdoa-me a redundância, quer dizer, é olhar para o que nos rodeia, respeitar a natureza, respeitar os seus ritmos, os seus tempos, e por isso esta ideia da proximidade e esta ideia da sazonalidade serem interiorizadas como uma cultura nossa capaz de contribuir para uma gastronomia com caráter, com identidade. Partilha também desta opinião? Sim, claro que sim. Eu acho que hoje em dia o que é difícil é
é fazer bem feito o que é simples, porque cada vez temos pratos mais rebuscados, com mais composições, mais ingredientes, e a simplicidade depois torna-se difícil de ser bem feita. Por outro lado, eu partilho da mesma opinião, acho que nós temos produtos fantásticos, e eu acho que, acima de tudo, isto é um processo cíclico. Fazemos comida tradicional, depois andamos aqui numa cozinha de fusão, andamos à procura de novos ingredientes, temos que pensar de facto na pegada ecológica, quando falamos nos abacates, nas quinoas, em tantos produtos que são ditos saudáveis e que são procurados cada vez mais por vegetarianos e por veganos, mas temos que pensar na parte sustentável, o que é que tem que ser abatido para esses produtos serem produzidos, para os termos cá, porque não são produtos nossos. Mas eu sinceramente acho que a nossa autenticidade nunca vai ser perdida, a nossa raiz gastronómica vai sempre ser mantida, porque somos reconhecidos pelos nossos sabores, pelos nossos produtos, os portugueses gostam, quem nos visita também, e de facto eu acho que é cíclico. Por outro lado, o que é que acontece? Eu acho que as pessoas cada vez mais procuram experiências na cozinha. Numa ida ao restaurante acaba por ser uma experiência, são refeições com vários momentos, em que de facto, como o chefe dizia, pedimos um bolinho de bacalhau e se calhar vem ali uma coisa que nós olhamos e não é um bolinho de bacalhau, precisa de ser identificado e rotulado, porque os sabores estão lá, mas a criatividade é tanta que o que nos é apresentado não é aquilo que nós estaríamos à espera. Isso tem a ver com a tal criatividade e com a procura incessante de experiências que o público também gosta. Por outro lado, a questão da utilização de produto autóctono, de produto sazonal, o que é que tem vindo a acontecer? Isto tem a ver com o desenvolvimento, tem a ver que no tempo das nossas avós, nós não íamos a um hipermercado e tínhamos a facilidade de encontrar produtos como temos hoje em dia. Portanto, o que é que nós comíamos? Nós comíamos o que a terra dava, o que o mar produzia, os animais da capoeira, era o produto autóctone e o produto sazonal. Portanto, o que havia naquela altura era o que nós utilizávamos para as nossas refeições. Portanto, o facilitismo que vem vindo a surgir com o desenvolvimento oferece esta panóplia de ingredientes e faz com que haja esta fusão de tanta cultura gastronómica no nosso país. Mas eu acredito que nós nunca vamos perder a nossa raiz gastronómica. E cada vez mais acho que está a haver novamente o retorno da utilização do que é nosso, o reconhecimento do produto, dos nossos produtos. Nós temos as raças autóctones, temos produtos DOC, e acho que cada vez queremos mais utilizar aquilo que é nosso, porque acima de tudo a cozinha faz-se com um bom produto. Depois o que se põe para lá, se calhar muitas vezes há necessidade de, quando as coisas não são bem feitas, não são bem confeccionadas, de camuflar, e depois põe-se um molho disto, uma erva daquilo, e está-se a camuflar o produto que não é tão bom. Nós utilizando um bom produto, a única coisa que temos que fazer é não o estragar na nossa cozinha, na confecção. Mas eu acredito que, de facto, nós nunca vamos perder o que é nosso e as nossas raízes. E mesmo com os tais restaurantes que são mais modernos e querem oferecer essas experiências, cada vez mais, eu pelo menos o que tenho visto, é apostar no que é nosso. Muito bem. Chefe, lá há bocado a Lígia falava de uma coisa que nós andamos aqui sempre à volta dos equilíbrios, não é? Entre a cozinha regional e uma cozinha mais elaborada, entre uma cozinha mais respeitadora e uma cozinha mais de processo criativo ou mais tecnológica. A Lígia falava há bocado da tecnologia e da forma como ela nos pode ajudar. O que é que acha disso? O que é que acha dessa tecnologia? É evidente que nós não temos tanto tempo, ou que as sociedades modernas não têm tanto tempo para estes atos de cuidar, onde praticamente havia sempre gente na cozinha a fazer qualquer coisa, era um trabalho em contínuo, não é? E desse ponto de vista eu julgo que a tecnologia pode ajudar. O que é que numa cozinha profissional, colocando-nos no tema,
não é mesmo dispensável? Eu diria que nós andamos... indispensável mesmo é fogo, não é? Ou seja, nós podemos ter fogões de indução, podemos ter fogões elétricos, podemos ter micro-ondas, mas o fogo em si é de facto aquela magia dentro de uma cozinha que não deve faltar. E é difícil quando não se tem, porque às vezes há unidades em que não é possível ter, quando não se tem, ter esta para os flamejados, para seja o que for. E é curioso que nos últimos anos, nos últimos 5 anos, tem havido muitos chefes que têm abandonado completamente todas estas práticas e estas técnicas da cozedura a baixa temperatura, das ronas, do embalamento em sacos plásticos, Claro. para a vácuo, todas essas técnicas que foram surgindo, e há muitos chefes reconhecidos e conhecidos a nível internacional que fizeram uma coisa que é um retorno às origens mesmo, ou seja, quase que parece, muitas vezes quase parece primário, que é voltado a cozinhar com fogo, como uma coisa simples, seja o forno, seja mesmo o fogão. Não é grelhados, não estamos aqui a falar de churrasqueiras, mas estamos a falar de associar ao conhecimento técnico da evolução da cozinha àquilo que é a prática mais comum, que foi o desenvolvimento do homem, do fogo pelo homem, e quando se começa a cozinhar. É sempre muito interessante nós fazermos, quando olhamos para fazer estas reflexões, que é até que o quanto é importante as novas tecnologias, mas também o quanto é importante mantermos estamos bem atentos àquilo que são as técnicas mais ancestrais. Porque nós podemos cozinhar um leitão em vácuo, depois terminá-lo no forno, mas o gosto dele não é igual a um leitão feito todo num processo de lenha, ali na zona da bairrada, ou seja, bairrada noutro local. Mas são técnicas diferentes, são coisas diferentes. A tecnologia veio ajudar muito, sobretudo na rentabilização dos produtos, veio ajudar também no aumento dos seus prazos de validade, mas não podemos nunca olhar para a cozinha profissional só como tecnologia, mas temos que acompanhar também este conhecimento. Por exemplo, hoje nós sabemos que grelhar alguma coisa a menos de 20 centímetros a menos de 20 centímetros da chama ou das brasas, que é um problema para a saúde pública, e é bom que nós tenhamos sempre em conta estas novas. Isto também é aprendizagem, ou seja, este valor, este conhecimento científico das coisas também são importantes que nós saibamos. E não desprezar nunca aquilo que são as bases e as raízes, ou seja, hoje nunca se viu tanta gente a fazer pão da forma mais tradicional, ou seja, evoluiu-se tanto para conseguir arranjar um fermento que numa hora e meia fizesse exatamente com o fermento um pisco, ou que agora chamam massa-mãe, quase em 12 horas, mas a verdade é que a maior parte das grandes pessoas que estão à frente das grandes padarias e que são grandes técnicos de padaria e pastelaria, hoje preferem trabalhar com a massa-mãe e com o pisco do que estar a trabalhar com fermentos que foram desenvolvidos por essa tecnologia ou por essa química. Nós, de facto, temos aqui muito ainda para aprender, para desenvolver, mas o essencial aqui é não perder o norte. E não perder o norte é aquilo que diria que é mais importante. E hoje, quer quando se faz um novo restaurante, quer quando se desenvolve uma carta para um restaurante, temos tudo isto em mente, de que a tecnologia, a arte, o conhecimento devem estar todos associados, mas de uma forma cada vez mais sustentável. Muito bem. Lígia, também mudando um bocadinho de tema, e porque sei que a Lígia tem uma excelente experiência no turismo, de que queria que nos falasse um bocadinho, mas também queria que me desse a sua opinião. Nos últimos anos também mudaram muito a fisionomia da nossa gastronomia. Há bocado falava de que nunca tivemos tantas estrelas Michelin, nunca tivemos tanto reconhecimento. A verdade é que também nunca tivemos que fazer tanta comida para outros como
como nos últimos anos, não é? E isso puxou um bocado pelo nosso engenho, se calhar teve coisas excessivas, como ceviches a mais e escabechos a menos, mas o que é que acha que esta experiência do turismo e do mundo ter descoberto Portugal? Eu também ouvi na altura essa frase da CNN, que falava muito desse último tesouro que estava guardado na Europa antiga, que era a Europa portuguesa, não é? Destes receituários galaico-dorienses que são tão estimados por essa gente que depois vem perceber que há padrões alimentares já com mais de 1000 anos e por isso ficam fascinados com isso. Mas o que é que estes turistas, estes nossos novos garimpeiros da nossa gastronomia, mudaram diria assim, na figura desta gastronomia? Acha que ajudaram? Acha que não? E depois fala-nos um bocadinho da sua experiência de turismo. Eu sei que é bonita. Relativamente a nunca termos cozinhado tanto como agora, o que é facto é que cada vez recebemos mais turistas, mas os turistas, quando vêm a Portugal, não querem comer a comida dos países deles. Portanto, quando os turistas nos vêm visitar, eles querem comer o que é nosso, querem comer o que é tradicional, o que é regional, querem conhecer os nossos produtos diferentes dos países deles. Portanto, eu não vejo isso como uma forma de estarmos a fundir e estarmos a cozinhar coisas diferentes. Eu, quando vou a um país, não quero comer cozida à portuguesa, ou uma francesinha, ou bacalhau à Brás, quero comer os produtos deles, quero conhecer a gastronomia deles, quer o receituário, quer produtos que sejam diferentes dos nossos. Isso leva-nos a cozinhar cada vez melhor aquilo que é nosso. Portanto, temos é que aprimorar o que já fazíamos bem, escolher cada vez melhor os nossos produtos, produzi-los em maior quantidade e melhor, para quando os turistas nos vêm visitar, então comerem os tais pratos tradicionais que eles procuram da melhor forma possível, e se conseguirmos então dar um melhoramento no tal empratamento, ter mais cuidado no empratamento, porque também procuram essa experiência nos restaurantes. Relativamente às casas ali, o meu turismo apoia-se fundamentalmente nos produtos autóctonos. Portanto, as casas ali situam-se numa aldeia de Arcos de Valdevez, que pertence ao Parque Nacional da Peneda Gerês, e o que nós oferecemos em termos de gastronomia são os produtos que encontramos na região. Mesmo as casas ali, apesar de não termos muito terreno, temos uma pequena horta, vamos produzindo algumas coisas. A unidade de alojamento só tem 5 quartos, portanto também nunca conseguimos ter muita gente, conseguimos produzir algumas coisas para servir nos nossos jantares. Os jantares também são momentos simples, em que privilegiamos, por exemplo, a cachena, que é uma raça autóctone da Serra do Gerês, que se calhar muitos dos portugueses nem sequer a conhecem. É uma vaca de porte mais pequeno, que não é facilmente produzida, porque o porte é pequeno, portanto as peças depois também não são muito grandes, não há muita, não é economicamente favorável os produtores criarem a cachena, mas é de um sabor irresistível, é de uma suculência fantástica. Temos a broa de milho, também dos Arcos, temos a laranja do Hermelo. Tudo isto são produtos da Arca do Gosto, fazem parte também do movimento Slow Food que nós defendemos, do Slow Living, e queremos que quem nos visita, além da paisagem que temos sobre o Vale do Lima, também consiga ter essa experiência gastronómica e vínica, porque também pertencemos à região, à Rota dos Vinhos Verdes, e promover, principalmente os estrangeiros, dar a conhecer o que nós temos de Portugal. Portanto, se for um público estrangeiro, nós podemos alargar a nossa oferta a nível nacional. Se for um hóspede nacional, então vamos fechar a nossa oferta à zona do Alto Minho, aos produtos do Alto Minho, aos vinhos verdes e aos produtos regionais, de forma que se conheça, porque mesmo a nível nacional tivemos essa percepção
principalmente no ano passado, ainda quando estávamos em plena pandemia e que os portugueses mais do centro e sul decidiram conhecer o norte, conhecer o Parque Nacional da Peneda Gerês e de facto ficaram encantados porque procuram acima de tudo sair de Portugal nas férias, procuram o Algarve. E no ano passado sentiram-se menos seguros em frequentar espaços com tantas pessoas, ir para hotéis com mais de 100 quartos e procuraram estes turismos rurais, que as casas dali é uma casa de campo, turismo em espaço rural, e encontraram um ambiente completamente diferente, em que trabalhamos com proximidade, é um ambiente familiar, temos 5 quartos, no máximo juntamos 10 pessoas, se houver alguma cama extra aumentamos um bocadinho, mas acabamos por receber os nossos hóspedes como se fossem os nossos amigos que entram na nossa casa e apesar de agora não conseguirmos fazer o que fazíamos pré-pandemia, que era juntá-los todos numa mesa para haver partilha de experiências, falar sobre gastronomia, sobre vinhos, que acabamos todos por falar nisso quando estamos sentados numa mesma mesa e quando não nos conhecemos. No ano passado e este ano já não conseguimos sentar toda a gente na mesma mesa por causa dos distanciamentos, mas promovemos sempre isso, promover o que é nosso. Por isso é que eu acredito que nós não vamos deixar cair aquilo que temos de melhor, que é o nosso produto, são as nossas gentes, a nossa natureza e tentar de facto diminuir a pegada ecológica com a produção dos nossos alimentos sempre que possível. Quando não conseguimos, também temos os produtores locais e também desta forma estamos a promover a economia. Muito bem. Lígia, eu estava-me a lembrar de uma visita quase canónica que eu fazia aos Arcos de Valdevez, a convite, diga-se, do Sr. Presidente da Comissão de Vinhos Verdes, que tem lá uma estação de vitivinícola, onde tem um pesqueiro e o rendeiro faz o pagamento da renda em lampreias. E então o Sr. Presidente da Comissão dos Vinhos Verdes teve a boa ideia de fazer anualmente uma lampreiada para alguns amigos e para os presidentes das CDRs e para que haja ali algum momento festivo também nas pessoas que normalmente trabalham uns com os outros durante o ano todo. A lampreia não é uma das delícias das casas dali? Não, por acaso não, porque nós não temos é que eu sei que o chefe Hélio faz lampreia à bordaleza muito bem, mas estava a ver se a Lígia também fazia. Não, eu faço, mas por acaso não é um dos pratos que elegemos para servir nos nossos jantares. Os nossos jantares são surpresa. Os nossos clientes não sabem o que vão jantar, perguntamos sempre se há alguma intolerância alimentar ou algum produto que não gostem, mas curiosamente lampreia não faz parte das nossas sugestões. Pois também não há o ano todo, não é? Exatamente, também é muito sazonal e nós temos que pelo menos que ter noção de que temos que ter o produto, mas sim, mas pode-se fazer, nem que seja de uma forma sazonal, fazer a lampreia. Eu também gostava muito de ouvir o chefe Hélio num sonho que eu sei que ele tem, que é também dar um pezinho nesta área do turismo e neste contributo que nós achamos que podemos dar, de mostrar o que temos de bom. E o chefe Hélio tem um sonho ali mais para umas origens que também tem junto de Aveiro. Quer-nos falar um bocadinho desse sonho que eu gostava muito de ajudar a que um dia viesse a ser realidade. Eu também espero levá-lo um dia para a frente, mas no fundo é uma proximidade entre aquilo que é o conhecimento antigo, ou seja, o conhecimento antigo, estamos a falar da nossa gastronomia escrita, dos livros de cozinha. Eu estou aqui num espaço que tenho 2.500 livros mais ou menos só de livros de culinária,
E gostava de um dia poder que isso tivesse aberto ao público, ou seja, que as pessoas pudessem ver o que é um livro do século XVII ou século XVIII, mas também pudessem ver o que é que são os livros que foram publicados nos anos 40 e a influência que eles tiveram, por exemplo, em alturas da grande crise económica e da grande crise mundial, como foi a Guerra de 39 a 45, como é que essas receitas eram desenvolvidas. Pergunto muitas vezes se há um receituário próprio do Estado Novo, e existe, ou seja, há um receituário, uma forma de Estado, de se fazerem receitas, de se criarem receitas, muito do tempo do Estado Novo. Há uma cozinha portuguesa criada, inventada pelo próprio Estado Novo. António Ferro tem exatamente também esta postura, que é onde não houvesse um prato tradicional que criava-se, inventava-se, depois também assim que mandava. Ainda hoje há muitos presidentes de câmaras que assim o fazem, quando não têm, inventam e criam, com a verdade ou mentira que isso às vezes está por trás. Mas o que eu gostava muito é de ter um local desses, onde depois tivesse ali uma parte de encontros com os sabores da Ria e aquilo que a Ria da Aveiro traz. Hoje já vão aparecendo, já falamos disto há muitos anos, mas hoje já vai aparecendo ali uns sítios onde se pode degustar ostras, onde se pode degustar, mas há 5 anos atrás não havia rigorosamente nada. As enguias, que são magníficas, não é? Enguias, adoro enguias, estou com umas saudades de comer enguias. Adoro enguias. Pequeninas. Ou seja, há uma série de produtos que Angulas, não é? Que estão associadas à Ria, mas que quando uma pessoa vai a Aveiro não os encontra. Encontra os ovos maus de Aveiro, que são ex-libris, de facto, da nossa gastronomia, da nossa doçaria, mas que muitas vezes também, quando ela não é bem contada a história, as pessoas ficam um bocadinho embaralhadas. E por isso vale a pena ter um local onde as pessoas, quando chegam a uma determinada região, conheçam não só os vinhos dessa região, conheçam, por exemplo, porque é que a Bairrada tem espumante e se desenvolve o espumante lá. Portanto, o espumante na Bairrada não chega a ter 100 anos sequer a sua produção. Porque é que ela foi para lá? Porque é que existem tantas cavas de espumantes naquela região? Tudo isso também já é uma história. E depois também contar um bocadinho essa história da Ria e esse conhecimento da Ria e da própria agricultura associada à Ria, porque é uma agricultura diferente das outras agriculturas que existem, por exemplo, um bocadinho mais a norte, um bocadinho mais a sul, ou mesmo a 50 km para o interior. Aquela região ali tem uma cultura, uma agricultura muito própria, que vive muito da Ria, do estrume das algas, a própria terra é muito mais arenosa, mas desenvolve-se uns produtos que não se desenvolvem outros. E é exatamente estes pequenos núcleos que nós temos em Portugal, espalhados um bocadinho por toda a parte, que nos fazem ser diferentes dos outros países. Ou seja, numa determinada região nós temos que valorizar aquilo que durante séculos fez com que naquela região as pessoas se mantivessem lá. Porque é que eles se mantinham lá? Mantinham-se lá por causa desses interesses em que tinham em comum esta simbiose entre a agricultura e a pesca, mas uma pesca não só de mar, mas uma pesca também de ria, ligada aos vinhos e ligada a este conhecimento que se gerou, por exemplo, em relação aos espumantes. Isto tudo ligado também à parte do conhecimento que é necessário, que é fundamental para quem gosta de cozinha, que é das origens, ou seja, os livros de culinária são uma das fontes para a nossa interpretação enquanto o mundo da cozinha, e têm que ser valorizados e devem ser valorizados. Hoje é muito fácil, porque tudo está um clique, não é? Nós clicamos, vamos ao Sr. Google e aparecem lá todas as receitas, mais algumas, mas não estão lá todas. E algumas mal, não é? E algumas mal. Mas a questão não é essa, a questão é sabermos que nós anteceder muitas gerações que foram dedicadas a esta causa também. E dar espaço para que as pessoas vejam que há um sítio, um local onde as pessoas podem conhecer e ver e manusear
centenas, para dizer milhares de livros que fizeram a história da gastronomia até onde nós chegamos hoje. Sim, e muitas vezes uma mesma receita tem várias interpretações, porque a própria receita foi evoluindo ao longo dos séculos. De região para região, a mesma receita tem ingredientes diferentes e depois, com a passagem dos anos, foi sendo alterada. É giro esse conhecimento e estudar isso, é muito interessante, sim. Ver a Eu acho que há poucas pessoas que tenham o acervo bibliográfico que o chefe Hélio tem, e por isso acho que era muito interessante que, de facto, pudesse haver uma abertura ao público o chefe Hélio, no fundo, recolheu duas coisas nestes 30 e tal anos que ele tem de existência, que é, estou a ser simpático, mais alguns, que foi recolher muitos amigos e foi recolher livros de cozinha, e por isso eu acho que era muito interessante se este projeto turístico pudesse ver a luz do dia e pudesse harmonizar este conhecimento que a evolução dos registros da nossa gastronomia tiveram, com os sabores da ria, que também me parece uma área muito interessante. As boas conversas andam sempre muito depressa, não é? Quando a gente conversa bem, o tempo passa depressa. E eu queria, recolocando o tema, pôr a cada uma questão final, que era um bocadinho dedicada às novas gerações. Nós já falamos que hoje, felizmente, esta área da cozinha tem algum sex appeal, chama mais facilmente as novas gerações do que chamava há 20 ou há 30 ou há 40 anos. E por isso acho que, mas também julgo que os nossos jovens não devem olhar para a cozinha como uma coisa de programas de televisão e perceber que a cozinha tem uma seriedade, tem uma densidade própria, e por isso gostava era de vos ouvir, num sentido assim pedagógico, que conselhos é que dariam a um jovem que nos está a ouvir e que tenha alguma paixão pela cozinha e que esteja a pensar em enverdar por ser um profissional de cozinha. Que conselho é que dois profissionais como a Lígia e o Hélio dariam a esta nova geração? Bem, eu posso começar. Em primeiro lugar, nunca escolher uma profissão por ser moda. Nunca mesmo, porque ao primeiro impacto vai desistir. Tem uma carga horária, uma carga psicológica e física muito, muito densa. Esta profissão exige muito a nível pessoal, em termos de horários, por exemplo, não é fácil. À primeira vista é muito interessante, pelos tais programas de televisão, mas que nada tem a ver com a realidade profissional. Portanto, é um programa de entretenimento, não tem nada a ver com o que se passa numa cozinha profissional, que é extremamente exigente. Por outro lado, apesar de termos mais oferta educativa nesta área, é importante melhorarmos as condições de trabalho. É importante termos, adequar os pagamentos que se fazem aos profissionais da cozinha e sala, adequar os ordenados ao trabalho que é exigido. São muitas horas de trabalho. E eu acho que, acima de tudo, eu continuo a achar isto, continuamos com muita falta de profissionais. São mais do que aqueles que havia antigamente, pelo menos com formação existem mais, mas depois não se querem sujeitar aos horários que temos, porque quando as pessoas se divertem nós estamos a trabalhar, portanto, férias nós estamos a trabalhar, fins de semana estamos a trabalhar, à noite estamos a trabalhar, e tem que se criar condições de trabalho
equiparáveis com esta exigência. Portanto, nós temos que começar por aí, porque os jovens depois acabam por não aguentar muito tempo com estes horários. Enquanto são jovens até vão fazendo, porque não têm família, até gostam de trabalhar à noite, ao fim de semana, depois saem, já têm uns trocos nos bolsos para se irem governando. Mas assim que a idade começa a avançar, querem constituir uma família, querem ter uma vida mais estável, acabam por equacionar muitas coisas, e com razão. E se o que é exigido não é refletido depois no que recebem ao final do mês, estamos com um problema gravíssimo em termos bons profissionais a trabalharem connosco. Eu vejo isso e a minha unidade não é muito grande e tenho muita dificuldade em arranjar bons profissionais, porque estou num ambiente rural, em termos de formação há pouquíssima naquela zona. As deslocações são grandes, porque nem sequer estou no centro da vila, estou numa aldeia de quase 500 metros de altitude, e mesmo com condições de trabalho que eu julgo que são interessantes para eles procuram horários mais constantes, preferem ir para uma fábrica, para um supermercado e trabalhar das 8 às 5 do que fazerem estes horários, os horários que nós fazemos. Portanto, quando estamos a falar em centros urbanos em que há mais oferta, quer de trabalho, quer de profissionais, eu acho que acima de tudo temos que conseguir condições de trabalho melhor para todos. Muito bem, chefe Hélio, quais eram os seus conselhos? Eu acho que o primeiro é gostar daquilo que se faz, ou seja, o amor e a paixão. A paixão é uma coisa que pode passar rapidamente, não? A pessoa apaixona-se e depois desapaixona-se rapidamente. Amor depois não. Fica o amor. Fica só o amor. Coisa que pode não ficar. O amor é um ato contínuo. Fica alguma coisa. O amor é um ato contínuo. Às vezes pode ficar a raiva, não é? Mas o amor é sempre um ato contínuo. E tem que se ter, de facto, um grande amor a uma profissão quando se abraça. Lígia, eu estava a falar de uma coisa que é muito interessante, que se fala muitas vezes, que é dos horários da hotelaria, os horários da restauração, e o problema dos horários como sendo uma grande entrave. Eu que na família tenho muita gente ligada à área da saúde, eu nunca ouvi ninguém, médico ou enfermeiro, queixar-se dos horários. Chefe, deixe-me só interromper nesta questão. E eu concordo com isso, e é uma questão que às vezes é levantada e é equiparada. E as condições de trabalho do médico, os honorários do médico, era isso que eu estava a dizer. Mas aí vamos à segunda parte, que é, porque é que o médico, os enfermeiros às vezes queixam-se, porque infelizmente nos últimos anos tem sido muito mal pago. Começou a haver muitos e começou a baixar os salários. Mas os médicos normalmente não se queixam dos horários, têm que fazer urgências, a maior parte deles têm que fazer urgências, têm que fazer banco do hospital, têm que fazer uma série de coisas. Tem a ver com as condições de trabalho, tem com o respeito dos horários, que é outra coisa que nós, quando falamos em horários, eu quando ouço chefes de cozinha, quando ouço cozinheiros que trabalham 12, 14 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, acho isso completamente desajustado. Houve uma luta de anos e anos, de gerações e gerações, para que houvesse horários de facto condignos e que não sejam os horários que se praticavam no século XVII ou no século XVIII, mas tem que ser iguais para todos, ou seja, não é por se trabalhar numa cozinha que tem que se trabalhar 12 horas a 14 horas, não é por se trabalhar numa cozinha que as pessoas têm que dedicar das suas folgas, ou de estar com a sua família. A questão não é essa, a questão aqui é de facto que ele digitalmente referiu, que é o respeito que tem que se ter pelos profissionais, o respeito que se tem que ter pela profissão, o respeito que se tem que se ter pelos horários e o respeito que tem que se ter pelo salário. Porque, em boa verdade, a cozinha está na moda hoje, é uma questão de moda e tal, mas não chega, porque se fosse moda e depois o salário correspondesse à moda... À moda. Eu até achava que havia muitos empregados de mesa, muitos cozinheiros, mas o problema é que isso não acontece. Acontece meio de chefes que de facto são muitíssimo bem pagos, mas depois contra um batalhão enorme de pessoas que vivem sempre na esperança de um dia chegarem a chefes.
E isso é que é o grande problema. Ou seja, isto pode dar, às vezes até fico sempre com a ideia que estou cumprindo de um discurso um bocadinho de esquerda, que é uma coisa que a mim me incomoda porque não sou muito de esquerda, sou um homem às direitas e politicamente do centro. Mas a verdade é que tem havido uma exploração muito grande por parte quer dos hotéis, quer dos restaurantes, quer de muitos chefes também, chefes, quando digo chefes que são empregadores, de não terem cuidado com estas novas gerações e de os põem, por exemplo, um ano inteiro a estagiar sem remuneração e depois mais um ano que são pagos 80% pelo Estado e 20% pela entidade patronal. E ao fim de 2 anos vão-se embora porque vêm outros a seguir. Este desrespeito pela profissão, este desrespeito pelos cozinheiros, pelos empregados de mesa, faz com que, de facto, este não seja apetecível. E por isso, quando alguém tem que ir, o único conselho que eu posso dar, quando alguém vai perguntar se quer ir para a cozinha, assim, olha, acho que sim, acho que é uma profissão belíssima, eu sempre gostei, não vejo noutra, mas há uma coisa que tem que ser um amor, de facto, uma dedicação, como qualquer profissão que nós gostamos. O Churchill dizia outra coisa, o Churchill dizia que se não fazes o que gosta do que fazes. Também é outra versão, que é, nós podemos, de facto, não gostar muito da nossa profissão, mas temos que gostar daquilo que fazemos. Mas, por outro lado, há uma parte que é uma parte do conhecimento, ou seja, não nos podemos apaixonar por uma profissão e depois não querer conhecer. Ela obriga ao conhecimento, e um conhecimento contínuo e repetitivo, ou seja, nós temos que ter noção que quando se acaba um curso de cozinha, ele não se acaba ali, ele vai continuar, as pessoas têm que continuar a estudar. E depois as pessoas que hoje abraçam esta profissão têm que deixar que não lhes retirem os direitos que foram adquiridos por gerações e gerações. Ou seja, este desprezo, esta forma negligente com que muitas vezes as pessoas são tratadas nos seus dias-a-dias, no seu posto de trabalho, ela tem que acabar, porque de facto não é motivador de forma alguma, quer pelos empregadores, quer pelos próprios clientes. Os próprios clientes também têm que ser também educados a que têm que respeitar as profissões das pessoas. Não podem chegar a um restaurante e maltratar um empregado de mesa ou um barman, como eu já assisti N vezes. Nem podem ir para uma página do Facebook ou do Twitter ou do Instagram e arrasar com um restaurante, esquecendo que por detrás do restaurante estão pessoas. Eu posso não gostar de um determinado atendimento, deixo de lá ir, simplesmente. Agora nada me dá o direito de arrasar com as pessoas que estão à frente do restaurante ou com o próprio restaurante em si. E isto é uma aprendizagem que tem que se fazer aos poucos, esta aprendizagem das redes sociais ainda está longe de chegar ao fim, mas que é preciso que as pessoas tenham que saber este respeito, que o Lígia estava a dizer que hoje as pessoas também são muito críticas e, de facto, estão sempre vivi bem com as críticas. Não recebi sempre elogios na minha vida, também recebi muitas coisas que não são muito abonatórias, porque as pessoas não gostavam, mas o problema não está aí, o problema está na exposição que hoje é dada e com a forma como as pessoas são tratadas. E as pessoas, de facto, não aguentam, porque não estão para aquilo. A pessoa não está para emprestar num restaurante e ser maltratado ser maltratado pelo chefe, acho que é impensável, mas ser maltratado também pelos clientes. Ou seja, há aqui uma parte educacional que tem que se ter com estas profissões, sejam elas de cozinheiro, sejam elas de empregado de mesa, que é, nós olhamos para essas pessoas como fazendo parte do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, e que estão ali para se esforçar, para trabalhar por nós. Por isso, quem abraçar hoje esta profissão tem que ter em conta também esta enorme exposição que tem sempre, que não tinha há 35 anos atrás. Muito bem, nós já ultrapassamos o tempo, já vamos numa hora e 6 minutos, e foi muito bom ter-vos connosco a falar destes temas que são sempre muito caros à Agavi. E em nome da direção da Agavi eu agradeço muito a vossa presença. Espero em tempo curto poder ir às casas da Li, porque já prometi isso à Lígia várias vezes e ainda nunca consegui ir. Claro que sim, está-me a fazer essa. Bem, é verdade, terei que gostar de recebê-lo, claro que sim. Muito bem, e muito obrigado aos dois pela participação, que foi muito interessante. Obrigado, Chefe Hélio, e obrigado, Lígia Santos. Muito obrigado.
Obrigada. Tchau, tchau. Yes.